Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar então aqui a minha bandeja aqui para conversar com vocês. Sem dúvida nenhuma, falar sobre um tema que eu gosto tanto e que faz parte assim do meu dia a dia, sem dúvida nenhuma. Eu estava falando para a Isa agora mesmo que hoje foi um dia que eu já comecei fazendo, passei a minha tarde fazendo facetas de resina, né? Então, é algo que faz parte do meu dia a dia. A gente está aqui na R2, a gente dá muito curso de estratificação de faceta de resina, porque, na verdade, é um assunto que está em voga. A odontologia, ela passa por ciclos, né? A gente já teve o ciclo que lotava o clareamento lotava as salas dos congressos, a gente já teve o ciclo das facetas, das lentes de cerâmica que lotavam os congressos também, e hoje a gente está nas facetas de resina. E isso tem muito a ver com o que a gente passou, né? Com a nossa história, o que veio em 2020, né? Isso tem muito a ver com o que aconteceu em 2020 e o que fez com que a gente chegasse a esse ponto de todo mundo querer hoje mandar mensagem para o consultório da gente querendo saber sobre faceta de resina. O que aconteceu em 2020? 2020 veio a pandemia, né? Algo que ninguém tinha vivido ainda da nossa geração, algo que a gente nos surpreendeu, a gente não sabia o que ia fazer. E, na verdade, naquele momento eu pensei assim, bom, por acaso, eu nem me apresentei, né? Eu também sou endodontista. Então, só para aproveitar o gancho e me apresentar, eu sou professora aqui do Instituto R2, no Rio de Janeiro. A gente também dá aula de especialização na Mandic. Então, e quando eu falo a gente, porque eu trabalho junto com o meu marido muito, que também é professor de dentística, de especialização de prótese, e a gente junto, a gente leva a R2, que é um instituto de pós-graduação aqui no Rio de Janeiro e cursos de imersão. Então, o meu marido é o Rodrigo Reis, vocês vão me ouvir muito falando a gente, não é por conta, não é por nada, é porque a gente realmente troca muita informação. Eu não estou me colocando como a gente, né? Como várias pessoas, é porque é uma equipe, não só eu e ele, mas a gente às vezes troca com outras pessoas. E quando veio a pandemia, eu pensei, gente, esquece agora a minha parte toda de dentística, formação toda em dentística, e eu vou ficar só na endodontia. Eu vou trabalhar só na endodontia, porque as pessoas só vão procurar o dentista quando tiver dor de dente, né? Mas o que realmente aconteceu nesse período? Bom, por incrível que pareça, eu não imaginava o que estava por vir, que é justamente essa troca que a gente está tendo aqui agora. Essa troca onde a gente começou a se falar através de FaceTime, através de aulas online. E sabe o que é interessante quando a gente fala, a gente se comunica assim, ó, por telefone? Eu não sei vocês, tá? Mas quando eu falo isso em sala de aula, quase todos os alunos confessam que fazem isso. Olham mais para a gente, né? A gente, quando começa a se falar assim no celular, a gente olha mais para a gente do que para a pessoa que está do outro lado da tela. E aí, o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente começa a prestar atenção em pequenas falhas que talvez não faziam, que a gente não incomodavam tanto a gente. É só pensar aqui, vocês agora aí. Se eu estiver falando com alguma coisa no meu central, uma coisa, um caroço de feijão no central, vai estar incomodando vocês, não a mim, porque eu não estou me vendo. Nesse momento aqui, eu estou sem a minha telinha me vendo. Então, vocês que estão me vendo vão estar incomodados, mas a partir do momento que eu ligar a minha telinha e ver que tem alguma coisa ali no meu dente, eu rapidamente vou querer fazer alguma coisa para melhorar. E foi isso que aconteceu
após 2020. A gente começou a se olhar mais, a ter tempo para se ver mais. E, por incrível que pareça, a busca por tratamentos estéticos dentro do consultório odontológico aumentou. Era algo que eu não previa, tá? Mas que aconteceu. Pelo menos no meu consultório e pelo que eu converso com os nossos alunos, isso vem acontecendo cada vez mais. A gente começou a se olhar mais. E aí a gente tinha a possibilidade, para fechar diastemas, clarear e tal, a gente tinha possibilidade da faceta de cerâmica, só que a faceta de cerâmica tinha um problema. A gente estava numa pandemia e a gente não sabia o que ia acontecer com a economia. Mesmo aqueles que estavam empregados, mesmo aqueles que estavam recebendo salário, não sabiam por quanto tempo e como isso ia se desdobrar. E não queriam investir em valores tão altos, 20 mil, 30 mil, 50 mil em facetas de cerâmica, se eles não sabiam exatamente o que viria pela frente, né? E às vezes o clareamento, quando proposto, não era o suficiente para atender aquele pedido estético daquele paciente. E aí as facetas de resina vieram como uma sugestão, como uma proposta interessante para esse paciente, né? E aí sim, novamente veio um boom das facetas de resina. Só que o grande problema disso foi que alguns dentistas acreditaram que era só fazer uma resininha. E não esqueceram, na verdade, que do periodonto, da anatomia, de pilares básicos para se fazer uma resina. Isso aí, esse caso aí é de um paciente que chegou lá no consultório para fazer retratamento. Obviamente, havia algumas queixas, não só estéticas, mas principalmente periodontais, que já estavam acontecendo aí. Vocês podem ver o degrau que existe aqui. Então, sem dúvida nenhuma, era um problema. A gente começou a ter problema por aí. Então, quando a gente vai falar de faceta, dizer alguns pilares. E quais são esses pilares? Os pilares que a gente tem que entender, sem dúvida nenhuma, oclusão, interação com o periodonto, ok? Os diferentes opacidades e a confecção propriamente dita, que passa pela anatomia, adesão, fotoativação correta, acabamento, polimento. Obviamente que para falar sobre isso aqui tudo, lá na R2 a gente tem cursos de imersão que são 2, 3 dias para a gente discutir cada assunto desse. Para falar com vocês em 1 hora, eu pensei alguns temas principais para que a gente possa falar diretamente. Vamos dizer que a gente aqui vai falar direto ao ponto sobre como se fazer uma faceta de resina. Quais são esses princípios básicos para que você tenha sucesso no seu consultório para a confecção dessas facetas de resina? Então, vamos lá. Quando a gente fala de estratificação, a gente fala em trabalhar em camadas, tá? A gente fala em reproduzir a palatina com uma determinada opacidade, a camada de dentina com uma outra opacidade de dentina. Na incisal, se você quiser efeito, você vai ter que usar alguns esmaltes, resinas de esmalte de efeito, e, por fim, recobrir com uma resina de esmalte a enfim. Então, quando a gente fala de estratificar, a gente fala de trabalhar em camada. E o que acontece? Quem não se atualiza, quem não estuda, quem não está preparado para aqueles pilares, não estudou aqueles pilares que eu acabei de falar, acredita que chegar e falar, mostrar o antes e depois, vendo só o antes e depois, parece muito fácil de fazer. A pessoa, o dentista, aquela pessoa que não tem tanta experiência, olha e fala, isso aí é mole de fazer. Só que quando a gente pega assim esse antes e depois, a gente esquece muitas vezes que tem todo um passo a passo que fica ali no meio do antes e depois, que é o que vai te dar o sucesso no final, tá? E esse passo a passo é fundamental. Eu falei para vocês que a adesão ela é super importante. Por quê? Porque se você não fizer uma boa adesão, além da sua resina poder
soltar, ela pode também manchar. Então, entender qual adesivo que você vai usar. Nós aqui, a gente prefere usar adesivos universais hoje, tá? O OptiBond é um adesivo que a gente usa muito. Por que o adesivo universal? Porque o adesivo universal é mais democrático, ele é mais fácil de usar, seja você às 8 horas da manhã ou você às 8 horas da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, tá? Então, sem dúvida nenhuma, o adesivo universal é o adesivo da nossa escolha. Por quê? Porque a gente pode trabalhar sem condicionamento em dentina, porque ele justamente é feito para trabalhar sem condicionamento em dentina, ácido em dentina. Porém, vocês vão reparar aí que no meu protocolo aí do meio que eu mostrei para vocês, tem um ácido ali. Por que está com ácido? Porque está em esmalte. Quando está em esmalte, mesmo sendo um adesivo universal, a gente prioriza usar por 15 segundos o ácido fosfórico, ok? Então, vamos lá. Então, vamos entender primeiro as diferentes opacidades de resina, tá? Vindo do opaco para o mais translúcido, nós temos as resinas opacas, que elas são resinas, na verdade, feitas para mascarar um substrato mais escurecido, tá? Então, elas são muito opacas, são leitosas, e por cima dela, quando a gente coloca ela como uma primeira camada, por cima dela a gente coloca uma camada de dentina, que vai ser o croma dessa restauração, que vai dar a cor de fato dessa restauração. Entre a opacidade de dentina e esmalte, que é o esmalte mais translúcido, a gente tem a resina Bore, que é uma resina de opacidade intermediária, usados para casos mais simples, onde você não precisa de tanta estratificação, de tanta profundidade na sua restauração. Tá? E por último, para aquelas efeitos incisais que eu estava falando para vocês, que em alguns casos a faceta é necessário usar, a gente tem uns esmaltes de efeito ou trans, que eles são bem translúcidos e eles vão fazer com que a incisal possa ter um efeito mais azulado, mais opalescente, dependendo da resina que a gente selecionar, ok? Bom, isso aqui, uma dica que eu dou para vocês é faça um print, se vocês estiverem aí ou no celular, ou então tire uma foto, porque aqui eu explico justamente isso que eu acabei de falar naquele slide anterior, tá? Já vou até posar para pose, pode me marcar ali, ó, @MichelleVivas. Mas façam um print para vocês guardarem, para vocês lembrarem disso. Porque quem não trabalha com resina o tempo todo, às vezes se confunde na hora de escolher a resina para onde é usada e como é usada. Se vocês repararem, eu falo ali, resina de esmalte cromático, a primeira. Não pode ser utilizado mais do que 0,5 milímetro de espessura. E eu falo do risco de acinzentar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu falei que primeiro você usa uma camada de dentina e depois você recobre com uma camada de esmalte. Essa camada de esmalte, ela não pode ser muito espessa, porque se ela for espessa, como ela é muito translúcida, ela corre o risco de acinzentar. Reparem aqui, voltando nesse slide aqui atrás, e agora sem a moça se movendo, que aí vocês vão prestar mais atenção aqui nessa seta, preste atenção. Vocês sabem como eu fiz esse slide? Eu simplesmente coloquei uma seta preta, aqui eu coloquei uma bolinha branca e fui copiando e colando a mesma bolinha, só que diminuindo a opacidade, quer dizer, aumentando a translucidez disso. Se vocês repararem, essa bolinha aqui, ela tá cinza. E ela é exatamente a mesma dessa primeira. O que eu estou querendo dizer com isso? O fundo começa a aparecer mais e ela fica acinzentada. E é exatamente o que acontece com a resina de esmalte cromático ou com as resinas de efeito, se eu colocar uma quantidade grande. Então, guardem isso. Sempre a última camada, a gente usa 0,5 milímetro, tá? Porque aí a gente não corre o risco de acinzentar. Quanto mais translúcida for uma resina de esmalte, mais risco de acinzentamento nós temos, tá? Agora, por exemplo, a Bore,
tá? Que você pode usar como um corpo único ali. Essa body, você já pode usar até 1,5 sozinha ali, como a única camada. 1,5. Por que que eu posso? Porque ela tem uma opacidade, ela não é tão translúcida quanto o esmalte, mas também não é tão opaca quanto a dentina. Então, eu posso usar ela sozinha. Se eu tiver uma restauração de até 1,5 de profundidade, que eu não preciso de mamelos, que eu não preciso de grandes efeitos, eu não preciso de uma translucidez incisal muito grande, eu posso usar uma resina body porque ela tem sozinha, sem nada, porque ela tem uma opacidade que me permite isso. Agora, quando eu vou para uma resina de esmalte, que ela é muito translúcida, se eu usar mais de 0,5 milímetro, o que, que vai acontecer? Vai acinzentar e você vai achar que você errou em alguma coisa e pior, às vezes nem sabe que foi na opacidade. Vai achar que errou na cor. Apesar de estar trabalhando com A2, a sua resina ficou um C. Mas não é isso. É porque você, na verdade, errou no acinzentamento. Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir botando no chat, que a Isa vai me passando, tá bom? E aí eu vou respondendo a perguntas de vocês, tá? Para ficar dinâmico mesmo. Então vamos lá, gente. Então deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre o passo a passo da estratificação, né? A estratificação de resina, eu sempre gosto de trabalhar com espátulas que me facilitem. A Kerr tem a Compor Roller que facilita muito a vida da gente, porque você fazendo a utilização dela facilita fazer a área de sombra, a área de luz, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Uma outra dica que eu sempre dou é o seguinte: quando a gente vai fazer, por exemplo, eu preciso fazer uma concha palatina. Por quê? Porque eu estou aumentando esse dente, porque eu estou, na verdade, criando uma incisal diferenciada ali. Então, eu vou ter que fazer a concha palatina para aumentar esse dente. Quando eu vou aumentar esse dente, é interessante que vocês levem uma muralha de silicone já feita na medida que você quer aumentar. Vamos supor, eu vi ali, fiz uma análise daquele sorriso e vi que dava para aumentar 2 milímetros no meu incisivo central. Bom, se eu consigo aumentar 2 milímetros no meu incisivo central, provavelmente eu vou aumentar 1 milímetro do lateral e provavelmente eu devo aumentar também 2 milímetros no meu canino se os dentes estiverem em proporção. Bom, sendo assim, o que que eu vou fazer? Eu moldo esse meu paciente, eu faço uma resina no modelo de gesso desse meu paciente, aumentando esses 2 milímetros, tá? Copio isso com um silicone, tá? E levo essa muralha para a boca, porque isso facilita demais a confecção da minha restauração. E aí eu faço essa muralha com uma resina translúcida, mas não transparente. Pode ser a XLE, tá? Ela é uma resina que realmente você passa a luz, tá? E você não fica passa a luz, mas não fica tão translúcido, com risco de acinzentamento, tá bom? Depois que você faz essa concha palatina, você coloca a resina de dentina. Nessa resina de dentina, se vocês repararem nesse quadro, eu coloco tudo em camadas únicas. Eu não faço, eu não coloco vários pedacinhos e vou juntando. Porque quanto mais a gente sabe pela literatura que quanto mais camadas de resina a gente coloca ou união de resina nós temos, mais bolhas nós podemos ter na nossa restauração e isso enfraquece e aumenta o risco de desmanchamento dessa restauração. Tá joia? Então, trabalhe sempre em camada única. Nessa camada eu já posso fazer os mamelos, como vocês estão vendo aqui na incisal, ok? Depois, se eu quiser, na minha incisal, fazer algum efeito, eu posso colocar resinas como uma resina de efeito, como a T-Blue. Eu posso usar
a XLE mesmo entre os mamelos. Tudo para quê? Para que haja um efeito maior, um desenho maior entre esses mamelos, ok? E depois eu venho e recubro com uma resina de efeito, uma resina cromática, perdão, uma resina de cor, que pode ser A1, A2, BL, XL, ok? Para quê? Para que essa resina é que vai dar o aspecto final dessa minha restauração. Falando da resina que eu gosto muito, e que eu tenho muitos casos, né? Não é porque estou aqui na Care, mas é verdade, eu tenho muito caso clínico com a Harmonize. A Harmonize, ela tem um brilho e um polimento diferenciado. E ela tem uma opacidade, lembra que eu falei para vocês que quanto mais translúcida uma resina de esmalte for, maior o risco de acinzentamento? Pois é. A resina Harmonize, ela tem, ela é menos translúcida. Então, o que acontece? A chance da gente errar e deixar a restauração cinza é muito menor, tá? Uma outra coisa que a Harmonize tem, que eu falei há pouco, é esse brilho diferenciado. Por quê? Porque elas têm partículas, nanopartículas que fazem com que haja um melhor polimento. O que vai polir? São duas microscopias, não são necessariamente, só para vocês entenderem. Quando eu tenho partículas menores aqui, eu consigo, na verdade, polir muito mais fácil essas partículas menores do que partículas maiores e irregulares. Sendo assim, quando eu tenho resinas com nanopartículas reais, eu consigo esse brilho e esse polimento de uma maneira diferenciada, ok? E isso eu consigo muito na Harmonize. Bom, como vocês podem ver, a Harmonize tem uma quantidade, uma variedade de cores bem interessantes, tanto na dentina quanto no esmalte, o que facilita o nosso dia a dia, né? Porque a gente pode sim trabalhar com uma resina, um kit dela, a gente vai trabalhar com quase todos os nossos casos, sem precisar lançar mão de comprar outras resinas, ok? Mas existe a possibilidade de, na dentina, você usar a Herculite Press. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que nem todo mundo consegue trabalhar com uma resina uma resina mais cara. Mas quando a gente está falando de, Michelle, eu trabalho numa clínica popular. E aí eu chego e trabalhar com uma resina de 200 e poucos reais, talvez para mim fique um pouco mais caro. Mas pensa aqui comigo. Eu estou falando para vocês o seguinte, que a resina de esmalte é 0,5 milímetro, certo? Então, assim, um tubo desse você vai durar muito tempo, porque você usa só 0,5 milímetro em cada restauração de esmalte. O que você gasta mais é o quê? É a dentina. Se você não puder investir numa resina como a Harmonize em tudo, você pode ir sim para a Herculite Press na dentina, porque ela tem uma boa opacidade, ela vai te dar um bom croma e ela tem um bom polimento também, apesar disso, na dentina não ser tão fundamental, e recobrir com a dentina Harmonize. Então, eu brinco falando que deu match, você pode misturar, porque tem gente que tem dúvida, eu posso misturar duas resinas diferentes? Pode, você pode misturar sem problema algum, tá? Esse quadro aqui, ó, é do Bruno Reis, e ele fala, na verdade, justamente que a Harmonize, ela tem esse esmalte mais quase como um corpo, ela é quase um body, porque ela não tem ela não tem um esmalte com uma translucidez convencional, tá vendo? Ele fez essas escalas aqui, e mostra que na dentina, sim, ela não é uma dentina de alta opacidade, mas é uma dentina de média opacidade, é uma dentina que imita mais a dentina comum do dente, né? E ela tem uma boa opacidade. Mas o esmalte dela tem essa vantagem de não deixar a gente acinzentar com tanta facilidade. E sem brincadeira, quando você está trabalhando essa resina,
quando a gente vai para o acabamento e polimento, é diferenciado. Por quê? Porque na primeira passada de discos, que vocês vão ver agora, buscando a área de luz e sombra, vocês já vão começar a ver um brilho diferenciado. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem atenção, quando a gente fala de acabamento e polimento, são duas coisas. E eu quero que vocês anotem, se possível for. A primeira é trabalhar com refrigeração, tá? Sempre trabalhar com refrigeração. Por quê? Porque quando a gente trabalha com acabamento, a gente tende, passando a lixa, a aquecer a matriz e a matriz orgânica dessa resina. E se ela queimar essa matriz orgânica, se ela superaquecer, ela, na verdade, não vai dar o brilho que você está buscando. Então, o fato de você trabalhar com refrigeração faz com que, apesar de estar gerando um atrito ali, você está mantendo essa resina, essa matriz orgânica em baixa temperatura, ok? Uma outra coisa, pelo mesmo motivo que a gente faz, é trabalhar em baixa velocidade. Quem trabalha com motor elétrico é 8.000 RPM, em torno de 8.000 a 10.000 RPM. Mas quem não trabalha é só apertar o pedal assim fraquinho, tá? Você não vai apertar o pedal lá no fundo. Você aperta fraquinho, sem fazer aquele barulho grande, que você vai conseguir trabalhar em baixa velocidade. Então, quando eu vou trabalhar acabamento e polimento, o que eu estou buscando? Eu tenho que entender primeiro que a gente tem nesse dente arestas longitudinais. E em tudo que fica dentro dessas arestas longitudinais, a gente tem o que a gente chama de área de luz, tá? E tudo que está fora dessa área de luz, dessas arestas longitudinais, é o que a gente chama de área de sombra. E isso aí é tão importante. Por que isso é tão importante? Porque isso vai dar harmonia na hora de eu confeccionar a faceta. Os dentes homólogos têm que ter uma área de luz similar, ainda que a área de sombra não seja tão similar, porque a área de luz é a área onde a gente reflete a luz e dessa forma quem está nos vendo consegue visualizar do nosso dente. A área de sombra é uma área mais curva, ok? É uma área mais curva. Nessa área mais curva, na verdade, como o nome já diz, a luz não bate. Meninas que estão assistindo, é igual quando a gente está tentando parecer que tem um rosto mais fino e a gente bota aquele contorno fazendo a base mais escura aqui nessa região, ou o nariz aqui, ó, mais fino, a gente bota um contorno. Para quê? Para justamente é a área que não aparece. E destaca a área que aparece, né? De luminosidade aqui. Então, a área de sombra é a área onde a gente vai usar o tal do contorno na maquiagem, tá? Aonde está escondido ali, tá? Então, a área de sombra é a área que a pessoa que está falando com a gente não está vendo. Então, vamos supor, se eu estou fazendo um dente vizinho, um dente homólogo, perdão, eu tenho que entender que essa área aí que o paquímetro está marcando, no meu dente homólogo tem que ter a mesma forma, as arestas têm que ter a mesma forma e a mesma largura. Então, eu meço com o paquímetro e levo isso para o dente homólogo. E começo a trabalhar a área de luz e sombra para justamente eles parecerem iguais. Isso é tão real que, por exemplo, nesse dente amarelo aí, se vocês repararem, é um dente muito mais largo do que o dente cinza. O que eu vou fazer? Eu posso trabalhar uma área copiando a área de luz do meu dente cinza e levando para esse dente que é muito mais largo e fazer com que os dois pareçam harmônicos. Às vezes acontece isso, né? Que a gente pensa assim, nossa, mas se eu botar os dois da mesma largura, eu vou sair da linha média. O que eu vou fazer para que isso não aconteça? Né, esses dois centrais. Eu posso fazer um central um pouco mais largo, fechando mais e mantendo essa linha média, sendo que a minha área de luz permanece igual nos dois dentes homólogos. Sendo assim, quem nos olha, e a gente mesmo, quando nos olha no espelho,
vai parecer que esses dentes estão em harmonia, ok? E como é que eu trabalho isso? Eu gosto de trabalhar com discos de lixa. O OptiDisc da Care eu gosto muito, por quê? Porque disco de lixa, gente, tem que ter que tem aquele metalzinho aqui no meio, e ele atrapalha muito, porque às vezes numa bobeada que a gente dá, a gente pode arranhar a nossa resina, tá? E aqui, ó, eles são recobertos, o OptiDisc, esse metal ele é recoberto, então, mesmo que você esbarre ali, a sua resina não é arranhada. Então, sem dúvida nenhuma, isso faz uma diferença. E é um disco que rende muito, né? Então, a gente consegue trabalhar várias passadas naquele dente. Então, assim, toda a área de sombra, a gente trabalha da maneira lateral. Quando eu vou trabalhar a área de luz, eu trabalho de forma vertical, alisando, planificando essa área de luz. Então, a área de sombra, eu vou arredondar. Então, eu trabalho dessa maneira aqui, pela lateral, ok? Eu estou arredondando. Na área de luz, eu estou planificando, porque, na verdade, eu quero que isso reflita a luz, ok? E sempre baixa velocidade e com refrigeração, tá? O polimento também, tá? A gente gosta de trabalhar com one step, tá? Que facilita a vida do clínico, porque você trabalha você consegue um bom brilho de uma maneira simplificada, ok? E também a gente gosta dessas escovas para que a gente puxe um brilho final, é como se fosse um glaze final dessa resina, tá? Então, são as duas, depois dos discos, a gente trabalha fazendo esse tipo de polimento, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar a mostrar alguns casos clínicos, porque eu quero ter tempo para conversar com vocês e tirar algumas dúvidas, caso apareça. Só para exemplificar, esse aqui, olha, essa paciente, ela chegou para mim e falou assim... Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece bastante. Olha, Michele, eu quero, na verdade, trabalhar, eu quero ter os dentes da Flávia Alessandra, aquela atriz, sabe? Eu não sei se vocês se todos sabem quem é, mas ela é bem famosa. E eu olhei e falei assim, gente, dente da Flávia Alessandra, como é que é o dente da Flávia Alessandra? Eu fui ver que eram facetas, mas que de cerâmica, e que tinha uma translucidez incisal bem marcada, mamelos bem marcados e tudo. Falei, ah, tá, você gosta disso aqui? Ela falou, gosto. Então, eu falei, tá joia, vamos lá. Eu apliquei, fiz a concha palatina com uma XLE, depois eu apliquei uma resina de dentina, tá? Branca, né? Que ela queria uma resina de dentina queria dentes claros. Vocês podem ver que os dentes dela já são claros, ok? E ali, ó, um mamelo um pouco mais marcado. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Porque ela pediu isso. E aí, entre esses mamelos aqui, eu coloquei uma resina de efeito, tá? Uma resina XLE, que eu gosto também de usar como a última camada. O que é a resina XLE da Care que eu falo tanto, eu gosto tanto dela? Ela mimetiza muito com o dente, mas ela o que é o XL? É extra light, né? Uma resina para dentes clareados. E aí, se você coloca ali entre os mamelos, você permite uma certa translucidez ali, que haja uma certa translucidez, e haja também que haja uma passagem de luz e dessa forma os mamelos fiquem um pouco mais marcados. Depois a gente recobre com uma resina de esmalte, ok? Para que a gente possa ter essa cor. Aí, no caso, você pode usar, foi usado um A1, mas também poderia ser um XLE, tá? Olha lá, ó, o efeito que ela pedia, ok? Nesse caso aqui, é o caso de até uma aluna nossa lá da R2, ela chegou para mim e falou, Michele, eu tenho um grande problema, eu quero tratar esse dente aqui, mas eu quero tratar esse dente aqui sem
grande, eu não quero desgastar nada dele, né? Eu quero fazer só adesão, porque eu tenho medo, eu prezo muito pela minha, pelo meu esmalte, e eu quero só colocar, fazer a resina. Eu falei, tá bom, vamos lá. Então, eu entendi que esse elemento 11 incomodava ela por ser menor e palatinizado. E ela falou que o que mais incomodava era quando ela tirava essa foto assim de lateral, porque chamava a atenção o 21, né? E o 11 mais para dentro. Ela queria só nivelar um com o outro. Falei, perfeitamente. A resina Harmonize vai casar e muito bem, por quê? Porque, como eu falei para vocês, ela não é tão translúcida. Lembra que eu falei isso? E eu queria trabalhar com uma camada única. Por quê? Porque eu não queria que um dente ficasse mais para frente do que o outro. E também não queria desgastar o 11, né? Se eu fosse colocar dentina e esmalte, talvez eu tivesse que desgastar um pouquinho o 11 para caber essas duas camadas. Nesse caso, eu pude usar uma resina de esmalte apenas porque ela tem essa translucidez não tão intensa, sem o risco de acinzentar. E aí também, de novo, usei a XLE. E aqui eu selecionei a cor do dente, por isso que está em preto e branco. Uma dica muito boa para você selecionar a cor é o seguinte: coloca as duas bolinhas de resina que você está em dúvida. Ah, eu não sei se eu boto uma XLE ou uma A1. Se eu boto um A1 ou se eu boto um A2. Bom, coloca as duas bolinhas, foto ativa, e tira uma foto e coloca em preto e branco. A bolinha que sumir, quer dizer, que melhor mimetizar com o substrato, com um dente, é a cor selecionada, é a cor que vai, na verdade, ficar ali mais natural com os dentes adjacentes, ok? Então, aqui eu fiz ácido, adesivo, fotoativei. Como eu falei para vocês, é super importante ter cuidado tanto na fotoativação quanto na aplicação desse sistema adesivo. Mais uma vez, Michele, você falou que você gosta do OptiBond Universal. Por que você está usando ácido? Porque eu estou em esmalte. Lembra que ela pediu para não desgastar nada? Então, é isso que eu estou fazendo, sem desgastar nada. No prep real. Então, tá. Então, ali já é a fotoativação, tá? A gente usou uma matriz ali para fazer essa resina. E aqui, ó, eu meço o dente vizinho, eu meço o dente homólogo, perdão, e meço para ver se está, na verdade, da mesma largura. Aqui, da mesma largura. Eu vi que ele estava um pouquinho mais largo, então aqui com a broca eu estou diminuindo, e aí eu começo a fazer o acabamento e polimento, como vocês estão vendo aqui nesse caso, tanto da área de luz quanto de sombra. O polimento, de novo, com OptiBond, com One Step, tá? E aí, ó, logo após o polimento, o resultado que já vem. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, é uma resina que puxa um brilho muito fácil, tá? Olha lá, olha. Muito interessante o resultado que dá. Sem dúvida nenhuma, valeu muito para ela o resultado. É algo que no início, quando ela falou comigo, eu achei meio bobagem, sabe? Falei, nossa, mas por que ela tá? Mas, ó, se vocês repararem, deu um resultado bem bacana, tá? Olha lá. 40 minutos de consulta, porque eu só usei, na verdade, uma opacidade, e eu já consegui esse resultado bem natural dela, ok? Olha lá, o controle de um mês, tá? E aí, esse caso aqui, essa paciente também veio com uma queixa. Ela não, ela veio com a queixa de que esse dente era mais curto e mais palatinizado. E aí eu falei para ela que, na verdade, ele também era um pouco mais largo. E que para que eu conseguisse trazer esses dentes para a linha média, eu tinha que mexer também nesse dente aqui, tá? Esse dente já tinha resina.
O dente 11, eu estou mexendo com a setinha, não sei se vocês estão vendo, então eu fico esse aqui, esse ali, mas o dente 11, ele era mais curto, e o 21 mais comprido, e aí o 11 já tinha uma resina, e aí mas ela não queria mexer no 21, ela só queria mexer em um único dente. Ela falou que essa pequena discrepância de largura não incomodava ela, que eu podia manter isso, mas trazendo um pouco mais de volume para esse elemento 11. E aí, gente, para que eu pudesse ver se realmente isso ia ficar legal, porque eu tinha medo de fazer, e depois ela virar e falar assim: não, não gostei, realmente tira tudo e vamos fazer os dois elementos para quê? Para a gente poder trazer essa linha média, ficar mais proporcional, né? Deixar essa linha média mais proporcional. Então, eu peguei novamente uma resina de esmalte Harmonize e coloquei por cima do dente 11, que era o que ela queria fazer, sem nenhum tipo de condicionamento. Eu isolei e coloquei essa resina ali por cima. E aí, depois disso, ela se viu no espelho, adorou, falou: amei, é isso mesmo, não precisa, eu não vou mudar isso. Eu destaquei, então, essa faceta, e aí eu cimentei, já que ela estava pronta e ela tinha amado, o que eu fiz? Eu fiz a cimentação dessa facetinha com o cimento NX3. Por quê? Porque, na verdade, eu coloquei, eu não queria correr o risco de fazer novamente e ela não ficar exatamente como ela tinha aprovado, né? Porque a gente sabe que fazer faceta de resina é pintar um quadro em branco. Então, eu justamente usei essa técnica, que é uma técnica descrita pelo Newton Fall no livro dele, e que é a técnica direta e indireta, justamente fazendo com que a gente ganhasse tempo. Isso otimiza o tempo da gente, né? E ali, ó, aí após cimentado, a gente faz o acabamento final, ok? Então, eu venho com disco de tiras de lixa, dou esse polimento, ok? E ali, ó, o resultado. Conseguem ver? Então, a gente teve um resultado bem satisfatório. Claro que eu conseguiria um resultado em relação à linha média um pouco melhor se eu tivesse trazido um pouco mais esse dente, mas de uma maneira geral, ela gostou bastante, tá? Então, assim, para trabalhar facetas de resina, existem inúmeras técnicas. Se vocês olharem aqui, em 50 minutos eu falei de uma técnica de estratificação livre, eu falei dessa técnica aqui, que é a técnica direta e indireta, ok? E eu falei para vocês dessa técnica aqui, que é a técnica do carimbo, que eu tenho um carimbo, um template, e que eu vou lá e carimbo e faço esse dentinho. Claro que todas elas precisam de um acabamento final, de um polimento, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, quando você trabalha com uma boa resina, independente da técnica que você vai trabalhar, você consegue resultados muito bons, independente daquilo que você... eu trabalhei com uma resina, até a resina injetada hoje, ela trabalha com uma camada de resina em massa na vestibular. Para quê? Para justamente trazer esse brilho e polimento final, ok?